nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelo céu. Amém? Juízes capítulo 6, eu vou ler agora somente os versículos do 7 ao 10, mas fica com o livro aberto aí que a gente vai passear por aí, tá? Diz assim: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Que o Senhor então abençoe a leitura dessa palavra. Bom, eu estou fazendo essa série, de Juízes. Eu vou fazer agora um previously, uns capítulos anteriores, para a gente entender aqui mais ou menos onde a gente está na história. Então, recapitulando até aqui, o que a gente já entendeu do livro de Juízes até aqui? Essa época, o livro de Juízes narra a conquista que deveria acontecer da terra prometida, que já era do povo, certo? Já era Abraão, Jacó, o povo foi comprando as terras, Falei isso. Já era dele, eles saíram, fugiram para o Egito, não voltaram quando deveriam voltar e depois tiveram que reconquistar. Mas Deus já tinha prometido as vitórias para eles lá. Nós aprendemos até aqui, então, o que esse livro retrata também a derrocada de uma sociedade. Como que acontece a decadência moral, estrutural e como as sociedades vão se destruindo. O que a gente vê no livro de Juízes vai se repetir ao longo de toda a história. Toda a história. Beleza. Nós aprendemos que tudo começa com uma família tradicional, estruturada. Quando eu digo família tradicional, eu digo pai, mãe e filhos, tá? Biblicamente funcional. Isso, uma sociedade com base nisso, tende a ser próspera e poderosa. E nós vimos que Deus, que é o nosso Pai, é justo, pune os seus filhos pela desobediência, certo? Isso está bem claro no livro de Juízes. O povo desobedece, Deus pune, o povo obedece, Deus deixa de punir. Beleza. Vimos também que nós aprendemos que Deus, apesar de punir, Ele está sempre disposto a ajudar os seus filhos. E às vezes ajudar os seus filhos implica até mesmo em deixar um povo lá para servir de provação e tudo mais. Muito bem. Nessa jornada aqui, ela dá a ênfase no impacto da sociedade no declínio moral, até o declínio moral. A gente está estudando isso, essas mensagens, porque o livro de Juízes tem muitas formas de você enxergar o livro de Juízes. Você tem as analogias a Cristo, você tem um monte de outras coisas. A gente está tratando de questão social, de uma sociedade e das aplicações disso na nossa vida como pais, na nossa família e na nossa igreja. E aonde começa então o declínio moral? Começa quando os homens de Deus, os servos de Deus, vão abrindo pequenas brechas na palavra de Deus. Pequenas coisinhas que eles vão, pouco a pouco, abre mão ali, abre mão, tal, vai abrindo mão. E aí o que vai acontecendo? Já aplicando, misturando tudo. As igrejas vão se enfraquecendo espiritualmente, porque, não, isso aqui a gente deixa para lá, esse outro aqui a gente deixa para lá e tal, e vai, tudo mais. E o resultado de igrejas enfraquecendo são homens sem fé. Em primeiro lugar, os homens vão perdendo a fé na palavra de Deus, perdendo a fé de que é importante seguir a Bíblia e tal. E, como consequência, as mulheres vão assumindo os papéis tipicamente masculinos, elas vão ficando empoderadas e vaidosas. E, o desdobramento disso, vemos então o avanço da sociedade como um todo, o empobrecimento, ou seja, a cada dia que passa, alimentar-se,
vai ficando mais e mais e mais difícil. Até o fato de você assim pensar, sem refletir na Bíblia, você pensar que até 1960 a maioria das mulheres não trabalhava, e de lá para cá, no mundo inteiro, todas elas entraram no mercado de trabalho, você percebe o quê? Que um casal, uma pessoa sozinha tem mais dificuldade hoje de sustentar a sua família. Por quê? Porque aumentou, dobrou a mão de obra disponível no mercado. Antes eram só homens, agora são homens e mulheres. Beleza. Então as mulheres empoderadas, a sociedade toda vai sofrendo. E a gente já leu isso aqui, eu li no domingo passado, no culto passado sobre Juízes, como que nesse momento de Gideão aqui, que a gente está lendo, o povo está sendo oprimido. Eles estão colhendo, estão plantando escondido, os inimigos estão indo lá, destruindo, e está todo mundo empobrecendo, sem necessariamente perceber. Eles continuam trabalhando, continuam vivendo e muito mais. Então, qual é o cenário que eu descrevi aqui para chegar nesse texto aqui? Igrejas corrompidas, homens que não se entregam 100% à palavra de Deus, mulheres pastoras vaidosas, a sociedade toda sofrendo como um todo, e constantemente os filhos de Deus vão sofrendo, então, opressão por quem? Pelos que não são filhos de Deus. Irmãos, o mundo nos oprime, não é isso? O mundo nos oprime. Você defender, por exemplo, a família tradicional, vai ficando cada vez mais difícil. O mundo tenta fazer isso pelo entretenimento, pela educação e por todas as formas. O mundo nos oprime. Nós somos o resultado hoje de uma sociedade cujas igrejas estão corrompidas, os homens não têm mais fé, não acreditam 100% em seguir a palavra de Deus, as mulheres são pastoras, são vaidosas, a sociedade está sofrendo e, sim, somos oprimidos por todos os lados da sociedade, todo mundo atacando os que querem servir a Deus. Um novo personagem agora vai ser introduzido, Gideão, certo? Esse personagem ele é aqui representado por Gideão. E no versículo 10, que a gente leu até aqui, a gente leu o quê? Qual foi a resposta de Deus ao clamor? O povo estava sofrendo e eles clamaram a Deus, Senhor, e tal, livra e tal. E a resposta aqui é a resposta de Deus. Versículo 10, ele disse, eu vos disse X, Y, Z, eu fiz, mas não destes ouvidos à minha voz. Aí eu pergunto, como que hoje nós damos ouvidos à voz de Deus? Onde está a voz de Deus? Na Bíblia. Deus vai falar com a gente aqui agora? Não vai falar, irmãos. Desculpa, tá? Se você veio aqui para ouvir a voz de Deus, eu vou dizer, lê a Bíblia que você vai ouvir muita coisa, tá? Começa lendo a Bíblia. Então, como que a gente ouve a voz de Deus na nossa vida? Primeira coisa, eu vou procurar na Bíblia. Eu vou estudar a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Como é que eu sei, como é que você sabe se o que eu estou falando está certo ou errado? Na Bíblia. Você vai falar assim, não, ele está falando errado, porque o texto tal, não sei o quê, como já aconteceu aqui, o irmão Zé Renato me chamou a atenção de um texto e eu pedi desculpa, falei, estou errado. Estou errado. Porque quem é a minha autoridade? É a Bíblia. Não sou eu, é a Bíblia. É Deus a autoridade, mas ele se deu o trabalho de manifestar a regra na Bíblia. Muito bem. Então tem uma coisa aqui que eu queria que os irmãos entendessem sobre o livro de Juízes, que é o seu papel ao longo da história. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender para sempre dessa série lendo o livro de Juízes, a gente vai aprender um pouco sobre a história da sociedade, como as coisas funcionam. Amanhã, daqui uns anos, você esqueceu tudo que eu preguei, na sua casa você vai ler, lembra que você está aprendendo sobre como a sociedade vai se degringolando. Esse é o ensino principal. Beleza. Então, ele vai narrando, diante disso, o declínio moral que vai culminar sempre numa grande mudança. Então tem um declínio moral e qual é a grande mudança? O dilúvio. Depois tem outro declínio moral na Babilônia. Qual é a grande mudança? O povo se espalhando. Depois tem outro grande declínio moral na sociedade e tal. Qual é a punição? E sempre vai tendo punição. E nesse caso aqui, a mudança vai ser a instituição do reinado. Então, nossa sociedade vive constantemente passando por mudanças abruptas, que são o reflexo e a consequência do nosso desvio moral, que começa com pequenas corrupções da palavra de Deus. Amém. Então,
isso vai nos ajudar até a nos situar um pouco no tempo e na história. Aqui, nós, hoje em dia. Então, Deus deu a resposta aqui, o povo clamou, né? Senhor, a gente está oprimido e tal, não sei o quê. Antes de falar do personagem que Gideão representa, eu vou falar de um outro personagem que está aqui antes de Gideão, que passa despercebido, tá? Que é um profeta. Um profeta. Está escrito aí que Deus deu a resposta, não é isso? Através de um profeta. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, versículo 7, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Então tem esse personagem. Quem é esse profeta enviado por Deus para trazer a palavra de Deus? Não diz. Então a gente não sabe. Não diz, a gente não sabe. Tem um monte de especulação, mas para mim é alguém que o texto decidiu não colocar. Esse personagem, porque é óbvio, eu não preciso ficar inventando, não, porque o pessoal disse que foi Samuel, que Samuel foi o primeiro profeta, mas tudo isso é mentira. Não, a gente já leu que Débora foi profetisa, teve outros profetas, não, a gente não fica especulando. O texto a gente fica com o que está escrito aqui. Isso. Outro personagem importante, quem é esse personagem? São os homens comuns, as pessoas comuns, que sempre vão estar presentes, sempre. Não importa o que aconteça, sempre vão ter homens comuns que vão pregar a palavra de Deus sem filtro. Eles vão pregar. Vão falar o que tem que ser falado. Esse profeta, ele pode ter feito grandes coisas. Multidões terem se arrependido, muitas coisas, a gente não sabe qual foi o tempo que ele trabalhou, que ele atuou, a gente não sabe nada sobre ele. O que a gente sabe é que o seu trabalho teve pouco ou nenhum impacto na sociedade. Pouco ou nenhum impacto. Então isso é um outro sinal da decadência moral. É que às vezes a gente vai ver que boas igrejas, servos do Senhor, gente que prega a palavra sem filtro, muitas vezes tem trabalhos que são esquecidos, passam despercebidos. E acabou na história, morreu 2 anos, perdeu os netos, ninguém lembra mais da pessoa. É assim mesmo, é assim que funciona. Muito bem. E por isso, pensando nesse personagem, um profeta, eu lancei o texto lá no nosso grupo, no WhatsApp, né? Falando sobre Samuel, está lá em 1 Samuel 12:20, não preciso ir lá, os irmãos já leu. Porque Deus ali, nós estamos passando por esse momento, né? Com o nosso irmão Carlos. Deus prometeu proteger e guardar o seu povo nos tempos difíceis. Ele prometeu, ali está lá, 1 Samuel, os irmãos podem ir lá, 12:20. Mas ele colocou uma condição. Qual é a condição para que isso aconteça? São duas. Uma, o profeta ou o responsável espiritual, o pastor, o pregador, ele tem que orar pelo povo e ensinar o povo. É obrigação dele orar pelo povo e ensinar o povo. Está lá, 1 Samuel 12:20. E o povo, ele tem que ser fiel à palavra de Deus. É uma via de mão dupla. O profeta, o pastor tem que orar pelos membros da igreja e o povo tem que ser fiel, tem que tentar ser fiel à palavra de Deus. Então eu vou fazer logo a aplicação disso para agora e depois a gente continua no texto. Por quê? Por que eu vou fazer essa aplicação? Porque eu olho para essa congregação e eu espero, eu sonho, eu oro que esse trabalho frutifique. Eu espero que Deus proteja as nossas crianças desse mundo difícil que a gente vai enfrentar. E para que isso aconteça, tem essas condições. E a gente tem que fazer o nosso papel de construir essa nossa pequena sociedade aqui que serve ao Senhor. Muito bem. Diante dos tempos difíceis que nós estamos enfrentando, eu realmente gostaria de poder contar com a promessa de Deus, com a ajuda de Deus. E eu tenho certeza que os irmãos também gostariam de poder contar com a promessa de Deus. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho, da minha parte, eu vou falar na função de profeta que hoje é exercida pelo pastor ou que alguém que está à frente da congregação. Eu tenho orado por cada um de vocês aqui. Cada um. Tenho orado por cada um, por outros que não estão aqui, outros que vieram e não voltaram, por cada um de vocês. E tenho me esforçado muito em oferecer o melhor que eu consigo, que eu posso, no que diz respeito ao ensino da palavra de Deus, que é o trabalho. Pode não ser o melhor que tem, mas é o melhor que eu consigo.
E eu queria pedir a contrapartida aos irmãos, que não é dar ouvidos a mim, mas é dar ouvido à palavra de Deus, à Bíblia. Porque a condição é, o profeta ora e ensina, mas o povo é fiel à palavra de Deus. Porque eu posso errar, mas a Bíblia não. Então, se esforcem nisso, se esforcem em viver uma vida coerente com a palavra de Deus, nos seus trabalhos, nos seus casamentos, na educação dos filhos. Se esforcem. Você vai conseguir? Não, não vai conseguir. Eu vou conseguir? Não. Mas a gente vai se esforçar. Amém. Muito bem. A gente aqui já é acusado de ser caxias demais, detalhista demais, até legalistas. Vocês são quase legalistas. Mas a gente pode ficar tranquilo quanto a isso, porque nas nossas doutrinas, quando eu falo para vocês se esforçarem em viver uma vida coerente com a Bíblia ou qualquer outra coisa, nada disso vai salvar ninguém. Amém? Nós aqui, que já entregamos a vida a Jesus, acredito que todos aqui, já estamos salvos. Amém. Já vamos para o céu. Se obedecer ou não obedecer, nós estamos salvos. A lei não tem nenhum poder sobre nós. Amém. Mas, porque o poder da lei é a morte. Mas nós somos justificados por meio da fé. É o que diz o texto. Mas apesar disso, apesar de nossa salvação estar garantida, nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos vivendo aqui nessa terra. A gente se relaciona com pessoas, a gente trabalha, a gente lida com um monte de gente, a gente tem que saber lidar com isso, com o mundo, com as dificuldades, ensinar nossos filhos. A Bíblia diz que, não vou saber citar corretamente, mas se alguém lembrar, diz que a coroa dos idosos são os filhos dos filhos, ou algo assim, né? A glória são os filhos dos filhos, ou seja, são os netos. Os netos. Como é que eu vou saber se esse trabalho frutificou? Quando essas crianças aqui se casarem, tiverem seus filhos e os filhos estiverem na igreja. Aí eu vou saber, não, fiz um bom trabalho como pai, vocês fizeram um bom trabalho como pai, porque é difícil. Você imaginar o futuro deles, encontrando esposa, marido, tudo isso, tendo filhos, é difícil. Então a gente tem que orar por isso. Muito cedo, né? Amém. Mas é importante termos essa visão. E aí eu digo o seguinte, se tem alguma coisa que você ainda não está 100% correto, se tem alguma coisa que você acha que você possa fazer, faça isso. Faça isso. Vou dar exemplos meus. Eu casei 3 vezes. Eu casei numa cerimônia lá, pública, mas não tinha casado no civil. Com a mesma esposa. Casei 3 vezes com a mesma esposa, tá? Não, ia revelar aqui. Não. Casei com a mesma esposa até hoje, 3 vezes. E casaria 100 vezes. Beleza? Isso. Se assim fosse requerido pela palavra de Deus. Mas, enfim. Por que eu casei 3 vezes? Que na primeira vez nós casamos, fizemos a cerimônia, a igreja que a gente estava, o pastor não estava nem aí, os negócios, deixou lá e tal, beleza. É uma igreja, depois eu fui descobrindo, né, muito liberal, eu não sabia, e tal, aquela coisa toda. Aí eu percebi que eu não tinha casado no civil. Aí eu ia preencher um formulário, casado solteiro. Aí, eu sou casado. Aí tá, documento, não tem documento, eu vou estar solteiro. Mas eu sou casado, então eu estou mentindo. Estou vivendo uma mentira. Então, casa no civil. Não, peraí, casei no civil, fui lá, casamos no civil, beleza, estou casando no civil. Mas, então vamos casar na igreja, casamos na igreja de novo. De novo, vamos lá, casamos, já com Samuel, fizemos lá a cerimônia e tal, Sara também, né, pequenininha. Por que a gente fez isso? Por que a gente fez isso? Por que nós fizemos isso? Para ser fiel à palavra de Deus, para não viver uma mentira, para dar bom testemunho. Bom testemunho para as pessoas ao redor, dar bom testemunho para as crianças. E, mais importante que isso, na minha visão, para proteger meus próprios filhos. Porque amanhã ou depois cresce, vai falar assim, não, mas você também não sei o quê. Não, mas você também não. Eu voltei atrás, eu fiz o que é certo e acabou. É assim que tem que ser. Então, talvez tenha alguma coisa que você pense sobre isso. Muito bem. E o povo está clamando. O povo está orando, está pedindo a proteção de Deus. E a resposta de Deus foi um profeta que não trazia nada de novo. Olha que legal isso.
Ele não trazia nada de novo, nenhuma novidade, não falou nada, não acrescentou nada, nada. A pregação do profeta consistia exclusivamente em lembrar o povo a palavra de Deus. Foi essa a pregação dele. Porque a resposta de Deus foi qual, né? Eu fui lá, eu fiz, livrei vocês do Egito, não sei o quê, fiz aquilo outro, tal, e vocês não deram ouvidos. Isso ajudou alguém? Alguma coisa? Não ajudou em nada. E qual foi? O povo queria isso? Por que não teve resultado? Porque o povo queria novidade. Eu estou tentando correr, tá, irmãos? Porque muita coisa para ler hoje, né? Vamos lá no verso 12 e 13. Versos 12 e 13. Mesmo capítulo. Isso, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Eu só vou ler só até aqui. Depois os irmãos leem até o 24, porque esse texto me irrita. Esse texto me irrita, eu tenho raiva de Gideão nesse texto, sinceramente, porque é impressionante. Deus aparece para ele, vai falando com ele, ele fala: não, mas você realmente está comigo mesmo, Deus? Eu tô, rapaz, vamos lá, eu tô. Não, mas não, eu vou fazer um sacrifício aqui, você fica aí. Aí faz sacrifício, sai fogo, o anjo vai embora no fogo do sacrifício, sei o quê, e ele ainda pede mais prova, e fica pedindo ali sinal, me dá um sinal, me irrita, porque mais do que o anjo veio, o anjo falou, ele subiu no fogo, na fumaça lá, fez um monte de coisa, e o cara quer sinal. Ele quer sinal. Eu acho que isso é exposição, né? Não, é desespero, é medo. Então depois os irmãos leem até o 24, tá? Esse diálogo me irrita um pouco. Agora, detalhe, por causa da falta de fé dele, olha como é que é importante a gente entender isso para entender os personagens que estão ao nosso redor aí, ó. Por causa da falta de fé de Gideão, ele estava sempre pedindo o quê? Sinais. Gideão pedia sinais o tempo todo. Ele queria sinais. Porque ele não tinha fé. Agora, Deus chamou Gideão? Chamou. Não, o anjo foi lá, chamou ele e tal. Beleza. Gideão estava com Deus? Estava com Deus. E agora, não é curioso que nesse cenário de decadência social, Deus permita que os sinais acompanhem os que não têm fé? Porque na história de Gideão, depois vocês vão ler, aconteceu um monte de sinal. Ele foi pedindo e os sinais foram acompanhando. Gideão ganhou a batalha sem lutar, só tocando lá as músicas e tal, e o povo foi se matando lá igual doido. Os sinais acompanharam, no cenário de decadência moral, Deus permitiu que os sinais acompanhassem aqueles que não tinham fé. Muito bem. Fica com isso na cabeça aí, tá? Depois a gente falar quem são esses personagens. Então a gente já tem as igrejas fracas, as mulheres pastoras. E quem é então esse personagem que precisa ser acompanhado de sinais? Uma chance para alguém acertar. São os pastores dos sinais, gente. Está cheio de pastor de sinal aí no mundo. Tem um monte de pastor por aí. Vamos lá no verso 17, ó. E ele disse, falei que não ia ler, mas vou ler só para a gente lembrar. Se agora tenho achado graças aos teus olhos, o Senhor já está falando com ele há um tempão. Se agora tenho achado graças aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Eu faço, não sou eu não, é o outro. Eu estou aqui falando, versículo 17, mas ele falou, não, dá um sinal que é tu mesmo. Tá, beleza. Quem são os pastores que pregam os sinais hoje? Quem são? R.R. Soares, vamos lá, Edir Macedo, né? São os pastores dos sinais. Valdomiro, enfim, e por aí vai. Gideão é a representação de todos os pastores da teologia da prosperidade. Ai, meu Deus, agora eu vou embora dessa igreja. Irmãos, eu estou pregando a palavra de Deus. Gideão não tinha fé.
o anjo falava com ele, tudo aconteceu e nós vamos ver já já aonde esse pastor, líder sem fé, que exigia sinais, conduziu o seu povo. Para que a gente vai saber isso? Para que nós não caímos nas armadilhas do diabo. Beleza. Agora, é curioso que o cenário para isso acontecer, o cenário para os pastores dos sinais surgirem, requer pobreza. Primeiro, o povo estava passando por dificuldades. Não é interessante como é que a teologia da prosperidade cresce mais em locais mais humildes? Já repararam isso? É o que a gente viu no texto. Primeiro, o texto, o povo está empobrecendo, depois surgem os sinais, porque eles querem sinais, vão perdendo a fé à medida que a prosperidade vai saindo. Beleza. O que mais esses pastores têm em comum? Aí, verso 27. Esses mesmos pastores, vamos lá no verso 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. 27. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. O que esses pastores, então, têm também em comum? Eles têm medo. Medo de quê? De que eles estão com medo aqui? Medo de desagradar aos membros daquela cidade, aos moradores daquela cidade, as famílias do seu pai. Eles têm medo de desagradar ao povo de Deus. São pastores que não pregam a verdade, sendo eles chamados por Deus, muitas vezes, não pregam a verdade por medo de desagradar um, desagradar outro, perder as pessoas, porque se ele está pregando a prosperidade, pregando os sinais, pode ele não ser rico, por exemplo? Não, ele tem que ser rico, senão Deus não está com ele, é a condição que ele impõe, então ele vai fraquejar na palavra de Deus a fim de não perder ninguém. É um processo comum a todos esses pastores. Estes pastores, então, que têm medo de agradar, porque aqui ele está com medo de agradar a casa do pai dele e aos irmãos dele, é tudo filho de Deus, ele está com medo de agradar ao próprio povo de Deus. Então esses pastores, eles não acreditam 100% na palavra de Deus. Não acreditam. Como é que você pode falar uma coisa dessa? Vamos lá no versículo 36. Vou ler do 36 ao 40. Diz assim, para de batucar, por favor. E disse Gideão a Deus, se hás de livrar, Gideão está falando para Deus, se hás de livrar a Israel por minha mão, como dissestes, então qual foi a palavra de Deus a Gideão? Vou livrar através da sua mão. Mas ele não acreditou na palavra de Deus. Ele está dizendo o quê? Se de fato você vai realmente fazer isso, eis que eu porei, aqui a prova que ele faz, eis que eu porei um velo de lã na areia. Se o orvalho tiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecereis que há de livrar a Israel por minha mão, como disseste. Então ele está colocando Deus à prova aqui. Ele quer um sinal de Deus. Deus tem que fazer por você, porque se Deus não fizer por você, você não está agindo de acordo, não sei o quê. E assim sucedeu. Deus fez o que ele pediu. Porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho espremeu o velo e encheu uma taça de água. Então não ficou molhadinho, ficou molhado. Ele espremeu e encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco e toda a terra haja o orvalho. Então assim, realmente, né, teve o orvalho, molhou só o velo de lã, mas assim, só para confirmar, molha todo o resto e deixa o velo seco agora, que não era sinal suficiente para ele. E o versículo 40, e Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco e sobre toda a terra havia o orvalho. Então lá ele está insistindo e Deus está sendo paciente. Tá bom, tá bom. Irmãos, como é que a gente faz para saber a vontade de Deus na nossa vida? Bom, eu vou descobrir a vontade de Deus na minha vida. Como que a gente faz isso? A gente lê a Bíblia. A gente vê o que a Bíblia falou. Tem coisa que não vai estar na Bíblia.
Ah, será que eu tenho que me mudar? Será que eu não tenho que me mudar? Será que eu troco de emprego? Não troco de emprego? Preciso de uma oportunidade melhor? Beleza. Aí, nesses casos, você pode até, assim, não, eu vou seguindo e se Deus abrir a porta, eu vou seguir. Beleza, você pode fazer isso. Tem casos na Bíblia de pessoas que tiraram sorte, tá? Não era pecado, tiraram sorte para saber, porque Deus não tinha dado a palavra dele. No caso de Jonas, que me veio à cabeça agora, eles tiraram sorte lá para saber quem era, e Deus mostrou, era Jonas, foi lançado ao mar. Beleza, tem casos disso. Nesse caso específico, o que está errado aqui foi o fato de Deus já ter dito a ele, já estar na palavra de Deus, e ele ainda assim não acreditar. Então, quando eu digo que esses pastores da teologia da prosperidade não acreditam na palavra de Deus, é porque de fato eles não acreditam. E é por não acreditar que eles pedem sinais. Eles acreditam mais nos sinais do que na palavra de Deus. O anjo foi e falou, mas como teve o sinal, ele acreditou. Se não tivesse o sinal, a palavra de Deus não seria suficiente para ele. Amém. Mas apesar de Gideão não ter fé, não acreditar na palavra de Deus, Deus deu vitória a Israel. Deus usou Gideão ali. E o povo continuou seguindo a Gideão. Eu não vou entrar nos detalhes, eu espero que os irmãos, pedir para os irmãos lerem, né, durante a semana, eu espero que os irmãos conheçam a história. É legal, teve a separação, tem outras doutrinas que a gente pode tirar da forma como Deus agiu com Gideão ali, mas eu vou pular a batalha, para a gente entender que Gideão foi ganhando, para a gente ganhar tempo e falar um pouquinho de Abimeleque ainda. Beleza. O povo continuou então seguindo a Deus, seguindo a Gideão. Seguindo a Gideão, que representa então esses pastores da teologia da prosperidade. Eu vou dizer exatamente para onde vão ser conduzidos os que seguem tais pastores. Exatamente, com uma precisão perfeita, incrível. Baseado em quê? Na palavra de Deus, porque Deus disse exatamente onde eles foram parar. E a mesma aplicação. Então, quem são esses pregadores? Só para a gente esclarecer. São as palavras proféticas, revelações sobrenaturais. Irmãos, desculpa, está na Bíblia. O que tinha que ser revelado, está revelado na Bíblia. Amém. Não vai levantar ninguém aqui, vai falar assim, não, Deus me deu uma palavra aqui e falar qualquer coisa. Não vai acontecer, tá? Jesus já veio, Jesus já morreu na cruz, já pagou o preço do pecado, já deu o Espírito Santo que é comum a nós. Nós vamos estudar a Bíblia, nos dedicar à Bíblia, orar e Deus vai nos guiando dessa forma, através do amadurecimento espiritual. Não é do nada, é gradativamente. Quando Jesus vai chamar Pedro, ele não chega, Pedro, vem, vai andar sobre as águas. Não, ele chama Pedro, joga de novo a rede. E Pedro fica, vou jogar, mas eu sou pescador, você não é. Fiquei a noite inteira, não peguei nada. Aí joga, aí pega peixe. Ele, opa, beleza. Ou seja, primeiro ele obedeceu aquilo que estava no alcance dele. Depois ele falou, depois que aquilo aconteceu, ele falou, agora, larga o peixe todo que você pescou, vem me seguir. Ele falou, não, tá bom, vou seguir. Talvez se ele tivesse chamado antes, talvez ele não tivesse seguido. Por quê? Porque é gradativamente. A gente tem que amadurecer na fé primeiro. Então os pastores do óleo ungido, não sei o quê, tudo isso são coisas que manifestam sinais. Sinais, pessoas querem sinais. Então eu quero uma palavra profética, uma confirmação da palavra profética, eu quero uma revelação de não sei o que lá, e assim vai, para quê? Para ter sinais. E aí vamos pular então para o capítulo 8. Pula aí para o capítulo 8. Capítulo 7 é a batalha, tudo que aconteceu e tal. Vamos pular para o capítulo 8, versículo 24. Amém? Disse-lhes mais Gideão, uma petição vos farei. Então, olha o que aconteceu aqui. Ele ganhou, o povo está seguindo, está empolgado. Aí o povo chamou ele para governar. Ele falou, não, não quero governar não. Mas eu tenho uma coisinha só para pedir para vocês, só um detalhe, nada. Eu não quero governar, não quero ter autoridade nenhuma, só quero fazer um pedido. Aí vai dizer aqui, disse-lhe mais Gideão, uma petição vos darei. Dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque os teologia da prosperidade, eles querem isso, né? Dinheiro, joga aqui seu carro, não sei o que e tal, você tem que, olha, Deus, eu preciso de R$1.000, R$1.000. E a pessoa vai, né?
Pô, R$1.000, Deus está falando comigo, tem R$1.000 e tal, vou depositar lá R$1.000, deposito o salário todo, não sei o quê. É só, eu não quero dominar sobre ninguém, gente. Só quero o dinheiro de vocês. Beleza. E aí vai, né? Dá-me cada um os pendentes dos seus despojos, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles, de boa vontade os daremos, como acontece na Universal. O povo vai feliz lá na frente, dá o salário inteiro e faz boa vontade. Me perdi. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E o que vai acontecer? E foi o peso dos pendentes de ouro, que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos e as candeias, e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. Gideão enriqueceu ali, da noite para o dia, muita coisa. E aí ele fez o quê? E fez Gideão dele um éfode, e colocou-o na sua cidade em Ofra, é uma imagem, um ídolo. E todo Israel, prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Para onde esses pastores, no fim das contas, estão conduzindo o povo? Para o tropeço. Para o desvio da palavra de Deus, e eles acabam, sem saber, servindo a outros deuses. É isso que está acontecendo aqui. Todo Israel, Gideão, Deus foi lá, falou, olha, varão valente, o Senhor é contigo, vamos lá e tal, e ele foi, levou todo Israel, o povo todinho, para servir a outros deuses. Muito triste. No fim, os que seguem esses pastores vão acabar servindo ao diabo. Infelizmente. E não é para me entender mal com isso. Gideão foi de fato chamado por Deus. E pode ter algum desses pastores que de fato tenha sido chamado por Deus, seja pastor mesmo, enfim. Mas ele tinha mais fé nos sinais do que na palavra de Deus. E aí, quando você tem mais fé nos sinais do que na palavra de Deus, você se torna alvo. Quando você tem mais fé no seu sentimento, olha, aquela igreja, eu sinto, começa o louvor, me arrepio, aqui, ó, o espelhinho tudo arrepiado, é uma coisa de doido, é o sentimento. Aí o cara abaixa, tira a luz, a lâmpada, acende umas velas e fica aquela musiquinha, pá, Jesus. Enquanto tá a musiquinha lá, o pastor tá falando, irmão, não sei o que, tá a musiquinha, pá, e você vai, começa a chorar. Você não sabe por que você está chorando, porque você sentiu. Sentiu o quê? O éfode, o engano, o tropeço que está te levando para o erro. Olha, eu estava na igreja lá, foi quando eu falei, chega, na minha antiga igreja, estava lá, chamaram um pastor showman, né? Tá, o violão, e blá, tá, todo mundo cantando, ele vai pregando e cantando, eu até acho interessante, né, a ideia, ele prega e já mete uma música, não sei o que, aquela coisa que é bonito de ver, então daqui a pouco, rapaz, começou lá um Yeshu, e a galera chorando, e todo mundo chorando, e eu queria chorar também, porque a Bíblia diz que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão Jesus. Jesus não é Yeshua, não é Yeshua, não é Yahushua, não é nada desses nomes, Jesus é Jesus. Jesus, irmãos, inclusive vou fazer uma revelação aqui. Eu recebi, né, eu tenho uma revelação aqui, não, mas eu recebi uma Bíblia em PDF, a primeira versão da ACF, 1681, do Novo Testamento, sensacional, vou compartilhar com os irmãos, mas eu estou lendo primeiro, de tudo. Primeiro que eu queria saber se era verdade, depois a Renata me mandou, tem arquivo do domínio público, sensacional, li, comparei. Cara, é incrível como é que a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Muda a forma de falar, é uma mistura de português com espanhol, francês e inglês, tudo junto, porque a língua portuguesa foi formada através desse documento, tá? Não tinha, mas é incrível, é sensacional. Vou compartilhar isso com os irmãos em breve. Eu comecei lendo empolgado, aí pedi irmão Zé Renato para me ajudar nisso, e já está quase acabando e eu estou na metade. Mas enfim, beleza.
acredita mais nos sinais, acredita mais no sentimento do que na palavra de Deus. E aí você se torna alvo, porque o diabo sabe fazer você se emocionar. Ele sabe, ele conhece o corpo humano, ele que sabe tudo, ele pode fazer o que ele quiser. E isso, acreditar mais nos sinais do que na palavra de Deus, foi a causa da prostituição do povo. Um bom pastor de uma igreja, um bom pastor, ele não necessariamente precisa ter a melhor pregação, ser mais eloquente, ser gente boa, ele pode ser chato, turrão, maluco, ele pode ser qualquer coisa, ele só tem que fazer alguma coisa, pregar o que está escrito. Amém. Ele tem que pregar o que está escrito, ele pode inventar. E a verdade, quando você vai falar alguma coisa em público, você tem que falar algo que você acredita, uma verdade, você não pode inventar, falar algo mais ou menos, então, senão você não tem nem o que estar falando. Amém. E não importa a consequência. O papel é esse, é pregar sem se importar com a consequência. É por isso que os profetas foram perseguidos, foram mortos, foram isolados e assim sucessivamente, porque eles pregavam sem se importar com a consequência. Agora, Gideão era um servo de Deus, foi chamado por Deus, mas a sua falta de fé abriu o caminho para outro personagem que também faz parte da nossa sociedade hoje. E quem é esse personagem? São os semideuses. Irmãos, tá cheio de semideus aí, sabia disso? Sabia? Não? Alguém sabia? Cheio de semideus aí. Quem são esses? Vamos lá, capítulo 9, versículo 1. Calma, antes de você é herege. Calma, vou explicar. Capítulo 9, versículo 1, vai dizer o seguinte. Então acabou a história de Gideão, né? Acabou, venceu, perverteu todo mundo, destruiu Israel, e aí surge Abimeleque. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos os ouvidos do qual cidadão em Siquém, qual é melhor para vós... Perdão. Tá certo. Qual é melhor para vós que se tenha 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de vosso osso, vossa carne, vossa coisa. Entre os irmãos de sua mãe, falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o seu coração dele se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Bom, eu vou resumir a história. Quem foi Abimeleque? Tá? Abimeleque, ele foi o cara que se auto-intitulou rei. No texto, ele não é chamado por Deus, nenhum anjo vai falar com Deus, com ele, nada acontece, mas ele decide que ele vai ser rei. E ele se auto-intitula rei. E aí ele vai na sua mãe, vai na casa de seu pai e se torna rei. Ele se declara rei. Quem são esses hoje? Quem são esses? Ele é filho, descendente de Jerubaal, que é da mesma cidade de Orfã, onde Gideão construiu o seu éfode. Ou seja, ele está ali, faz parte do povo de Deus, mas ele não foi chamado por Deus. Este é aquele que a Bíblia diz que saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Estes são os que se autodeclaram rei, os semideuses ou os apóstolos. Os apóstolos de hoje são os Abimeleques. Abimeleque representa os apóstolos. Porque deixa eu fazer uma revelação para os irmãos aqui bombástica. Não existe apóstolo hoje. Amém. Não existe. Porque apóstolo, ele precisa ter convivido com Cristo e ter visto Cristo. Quem não viveu com Cristo não é apóstolo. Então o cara se declarou apóstolo, ele é um autodeclarado Abimeleque, autodeclarado rei. Não é de Deus. Esse, eu não tenho a menor dúvida de que não é de Deus. Por isso que eu falei semideus, porque ele vai se intitulando, né? Normalmente ninguém se autodeclara apóstolo. Ele começa como pastor, ele vai progredindo, vira bispo de São Gonçalo. Daqui a pouco ele, não, agora eu sou apóstolo, o próximo passo é virar vice-deus, vice-rei ou sei lá, qualquer outra coisa. E assim vai. Esse não é de Deus. Sem sombra de dúvida. Apóstolo não é de Deus. Viu? Saiu de pastor, virou bispo. Apóstolo, aí foi muito avançado. Beleza. Os apóstolos cumprem a função de Abimeleque. Aí vamos lá no verso 5 e 21. Vou ler o 5 e vou pular para o 21. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou. Qual foi a obra do rei, então, autodeclarado Abimeleque? Matou a seus irmãos,
os filhos de Jerubbaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque se tinha escondido. Aí vou ler agora o 21. Então partiu Jotão e fugiu para Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Abimeleque era, de fato, descendente ali. Ele saiu do meio do povo, se autodeclarou rei para matar o próprio povo de Deus. O próprio povo de Deus. Qual é a função, então, dos apóstolos de hoje? Da teologia da prosperidade, etc. Eles saem da teologia da prosperidade, eles saem dentre eles. Dificilmente você vai ver um apóstolo que saiu de uma igreja tradicional. Dificilmente. Ele normalmente sai de uma igreja desses, teologia da prosperidade aí. Ele sai disso e ele tem essa função de atacar aos próprios irmãos. Aos próprios irmãos. Verso 23. Enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os homens de Siquém, e os homens de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Estes são inimigos de Deus. Está escrito aqui. Por isso, Deus enviou o espírito contra Abimeleque. Ele não foi chamado por Deus, ele não foi nada. Ele se autodeclarou rei. E assim, ao fazer isso, ele ataca o próprio povo de Deus. A Bíblia diz que no meio do seu povo virão muitos lobos, tentando dragar as ovelhas. Os apóstolos têm essa função. São todos eles lobos. Não tem como alguém ser declarado apóstolo, porque para ser apóstolo precisa ter visto Jesus Cristo. O único que não conviveu com Jesus Cristo foi Paulo. Mas se alguém estiver andando aqui com uma multidão e ele cair do cavalo e Jesus aparecer para ele, as pessoas ouvirem sua voz, ele ficar cego, outra pessoa ouvir lá, mandar ele lá, eu falar, e tudo, aí eu acredito também, não, você viu Jesus. Fora isso, não viu Jesus. Amém? Não tem apóstolo. O resto da história de Abimeleque é ele atacando e dominando sobre o povo de Deus. Até que no fim ele morre uma morte terrível. É curioso como é que nas igrejas dos apóstolos, você que tem mais experiência, me corrija se eu estiver errado, eles têm de fato o costume de doutrinar, de dominar sobre o povo. Dominar sobre a vida das pessoas, querer controlar com quem casa, com quem não casa, o que vai fazer, o que não vai fazer, por que fez e tal. Eles querem dominar sobre tudo, dar ordem e não querem seguir a palavra de Deus. Por quê? Porque eles estão ali para atacar o povo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Encerramos e vamos orar? Buscar riquezas, acumular posses, também é desperdício da vida. Ele fez tudo isso, ele conquistou, ele é um cara bem sucedido, ele foi o maior do seu tempo, maior até hoje. Buscou riqueza, buscou posses, pura vaidade, que não leva ninguém a lugar nenhum. Na verdade, essa busca é um pleno desperdício da vida.